Oi, gente. Eu vim dar uma dica pra gente fortalecer a nossa fé, uma dica mais voltada para nossa parte espiritual e energética. O que acontece? Como que a gente abre portas e convida os obsessores para participarem da nossa vida e adentrarem o nosso campo energético magnético? Quando a gente está passando por desafios, por momentos mais delicados na vida, fases mais ruins, né, onde os pensamentos negativos e os sentimentos de baixa vibração nos invadem, a primeira coisa que acontece, podem fazer uma reflexão aí, é a sua fé ficar abalada. Você começa a desacreditar e se desconectar do divino, né, da sua egrégora espiritual, né, dos seus protetores, dos seus santinhos, independentemente de qual for a sua religião. Você, quando tá passando por uma fase difícil, a primeira coisa que acontece é meio que uma desconexão. E é nessa hora que a gente chama, que a gente abre a porta, que a gente convida os obsessores, os espíritos que estão desencarnados, vibrando numa faixa de frequência mais baixa, a virem nos acompanhar. Por quê? A gente para de rezar, a gente para de meditar, a gente para de fazer um banho de ervas, a gente para de acender um incensozinho, a gente para de acender a nossa vela porque a gente desanima. Porque, porra, mas tô fazendo tudo certo, ainda tô passando por tudo isso, sabe? Ai, chega, cansei, não vou fazer mais nada. Mas é aí que vem a minha dica. A minha dica é uma palavra: disciplina. Disciplina é fazer quando a gente não tem vontade de fazer. E eu tive esse insight há pouco, conversando com a minha irmã, porque eu estou numa fase mais turbulenta da minha vida, um pouco mais complicada. E eu tava completamente desanimada, e aí o que eu fiz para fortalecer minha fé? Eu fui assistir filme espírita, eu amo, eu adoro, né? Eu tenho berço espírita, estudei Kardec por 4 anos no centro espírita, trabalhei com desobsessão, desenvolvi minha mediunidade nesse centro espírita, que eu sou muito grata, lá do Ipiranga, o Geocipe, ainda frequento lá, às vezes eu tô lá. Então eu fui assistir esses filmes, eu assisti o filme do Divaldo Franco, maravilhoso, tem no YouTube gratuito, é Divaldo Franco é alguma coisa, pesquisem lá, assistam, maravilhoso o filme, e acabei de assistir o Nosso Lar 2, de novo, e aí eu tava rezando, porque eu tava nesse desânimo, né, conversando com Deus, com Jesus, com Nossa Senhora Aparecida, que eu sou muito devota. E aí, conversando com a minha irmã ao mesmo tempo, eu perguntei pra ela se ela tinha feito uma técnica que eu gosto muito, mas fica um vídeo por uma próxima sobre essa técnica, que é EFT. Perguntei se ela tinha feito, ela, não, tô sem concentração. E aí, eu fui ver alguma coisa no Instagram e pá, veio a palavra disciplina. Porque a espiritualidade, ela tá conversando com a gente o tempo todo. Só que a gente tem que estar atento, né? E como eu tava rezando, chorando e rezando, apareceu uma tia que me deu uma grande ajuda. Ela é um tio meu, que eu sou muito grata, e também aprender a contar o que está acontecendo na sua vida é um outro ponto, fica para o próximo vídeo, que esse vídeo é para falar de disciplina em relação à nossa espiritualidade, mas eu estava rezando, essa tia apareceu, parecia um anjo enviado por Deus, e acredito que foi, me ajudou. E aí eu comecei a conversar com a minha irmã. O que acontece com esses espíritos? Como eu tenho bastante experiência com desobsessão, eu tive muito contato com espíritos que estão nessas faixas vibratórias mais densas e mais baixas, então eu posso falar com propriedade. Assim que você tem um pensamento negativo, assim que você nutre aquele sentimento de angústia, de medo, de raiva, ó, tem alguém aqui querendo falar comigo. Eu tô desenvolvendo minha clareaudiência também. Eles fazem com que se enfraqueça essa conexão, para que você deixe de rezar, para que você deixe de fazer as suas práticas espirituais, seja quais elas forem. Seja cuidar de uma planta, seja acender um incenso, acender uma vela, fazer uma oração, rezar um salmo, que os salmos são muito, muito poderosos. Então fiquem atentos quando você estiver passando por uma fase mais complicada, seja disciplinado. Faz sem vontade.
pratique uma técnica que vai ajudar a melhorar o seu campo magnético, o seu emocional, o seu mental, porque é nessa hora que a gente se afiniza com essas faixas vibratórias mais baixas e que as coisas entram no nosso campo. E se tava ruim, gente, e você parar de rezar, vai piorar. Então, o meu recado é, se você estiver passando por um momento, seja honesto com as pessoas ao seu redor, conte o que tá acontecendo. Eu tô falando isso com muita propriedade, porque eu tenho uma dificuldade do caralho de pedir ajuda, de contar, e não é nem por orgulho, nem por vergonha, porque eu não fui acostumada a contar os meus problemas, eu fui acostumada a me virar sozinha. Tive muito exemplo de mulheres assim, minha mãe, minhas avós. Então, né, a gente acaba perpetuando e repetindo esses padrões. Então, eu tô aprendendo agora. Eu sou educadora emocional, eu pratico muito o que eu falo, o que eu posto, as dicas que eu venho dar. Então, façam isso. Tá passando por uma dificuldade, reza o salmo, mesmo que você não tenha vontade, um salmo que é poderosíssimo. É uma duplinha dinâmica, 23 e 91. Pode parecer clichê, já ouviu falar? Faça. O Salmo 23 e o Salmo 91. Depois eu trago mais dicas de outros salmos, eu faço vários. Tem muito poderosos. Eu gosto muito da Bíblia. Tem coisa, a gente tem que ter filtro, né, com essas escrituras, porque nem tudo a gente pode levar ao pé da letra, porque foi escrita para um povo, dentro de um contexto, dentro de uma época, né? Então, mas a gente tem muita coisa bacana na Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia 2 vezes. Eu adoro. É muito bacana, mas você mesmo que não seja a Bíblia, que seja uma outra coisa que você goste, se conectar com o seu orixá, com a sua identidade, com o seu mentor espiritual, é muito importante a gente ter essa conexão, seja com a natureza, gente, seja fazer uma caminhada no parque, isso já é espiritualidade, tá? A espiritualidade não é só reza, não é só esses rituais que a gente aprende dentro do berço católico, ou do berço da Umbanda, do Candomblé, enfim. Mas toda vez que você estiver passando por uma dificuldade, por um problema, fortifique a sua fé, em vez de deixar com que ela fique mais fraquinha. Faça que nem eu, vai buscar um filme, vai buscar uma leitura, vai buscar conversar com alguém, conte o que está acontecendo, dê oportunidade para que as pessoas te ajudem, porque ninguém tem bola de cristal. Se você se fingir de forte o tempo todo, como eu tenho esse costume, essa tendência, as pessoas não vão ter oportunidade de te ajudar. O vídeo ficou longo, mas é uma dica valiosa para vocês tomarem cuidado e não abrirem as portas, porque os obsessores, os espíritos de baixa frequência só entram no nosso campo se a gente os convidar. É que nem vampiro, entendeu? Então, sejam disciplinados, continuem com as suas práticas e sejam firmes, porque tudo passa, ó, tenho tatuado aqui, ó, tudo passa. E é verdade, o muito bom passa e o ruim também. Força!